queridos irmãos, queria convidá-los para abrirem as Bíblias no livro de Daniel, capítulo 12. Daniel, capítulo 12. Nós vamos meditar em um verso que aqui se encontra. Daniel, capítulo 12, versículo número 4. O contexto é uma ocasião na qual o anjo foi enviado do céu para explicar a profecia a Daniel, contar o que aconteceria no futuro. E depois do seu relato, que se inicia no capítulo 10, o anjo diz o seguinte: Tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. O original hebraico nos traz o seguinte entendimento quanto a esta expressão: muitos correrão de uma parte para outra. Diz: muitos indagarão a respeito do tempo. Muitos inquirirão, ou seja, farão perguntas a respeito do tempo. E o conhecimento a respeito do tempo vai se multiplicar. Verdade é que também a ciência se multiplicaria, e é um dos entendimentos válidos deste verso. Contudo, o original hebraico nos faz entender que a busca especial referida aqui é a busca por entender a profecia. E é o entendimento que faz mais jus ao contexto. Por quê? Porque se você observar bem, se o anjo está explicando uma profecia, espera-se que as pessoas busquem qual tipo de conhecimento? Sobre a profecia. É óbvio, certo? Mais à frente, ele repete versículos 9 e 10. E ele disse: Vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados. Mas os ímpios procederão impiamente e nenhum dos ímpios entenderá. Mas os sábios entenderão. Então, olha que interessante. No tempo do fim, haveria um despertar. Muitos estariam querendo conhecer as profecias. Esta é a razão pela qual Deus levantou o ministério quarto anjo advertência final e depositou neste ministério um conhecimento sobre as profecias. Porque Deus sabia que no tempo do fim haveria uma fome de saber o tempo. Irmãos, até o ímpio quer saber o tempo. Quando vê o que está acontecendo por meio dos jornais, as pessoas pensam: para onde o mundo vai? O que vai ser dos meus netos? O que vai ser dos meus filhos? Não é assim? Então as pessoas cada vez mais estão com fome de saber o que será. E esta fome é uma fome que Deus tem colocado no coração das pessoas. Certa vez eu fui questionado: poxa, mas teu ministério fala quase só de profecia, não tem só profecia na Bíblia? Eu falo: bom, se Deus disse que no tempo do fim haveria fome sobre a profecia, então está aí a razão pela qual temos que pregar. Certo? O livro foi selado, como nós vimos, sela. Quem entenderia? Os sábios. Os ímpios não entenderiam nada, não entenderiam. Então é interessante porque a mensagem de hoje, vou falar desde já, adiantado, tá? A mensagem de hoje, ela vai ser compreendida por quem tem temor de Deus. Quem não tem, vai colocar lá embaixo, no YouTube, né? O seu comentário, achando que ele é que sabe, e que aqui não se sabe nada, que o pastor está equivocado, que o pastor, no minuto tal e tal e tal, falou tudo errado, porque vai contra aquilo que ele acredita. Tá bom, a gente entende, mas já estamos adiantando que isso vai acontecer, tá? Agora, quem tem o temor de Deus, no seu coração vai dizer: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, porque o Senhor está falando comigo. Irmãos, a verdade tem essa característica, sabe? Ela divide juntas e medulas, como disse Paulo.
Então, ela deixa muito clara a separação entre quem tem temor de Deus e quem não tem. É a mensagem de Noé: vai vir o dilúvio, ô fanático, e o outro: nossa, que bênção. A verdade faz isso. Bom, Daniel disse que foi selado. A revelação profética foi selada. Onde o selo é aberto? Vamos para Apocalipse, capítulo número 6. Apocalipse 6. Capítulo 6, versículo número 1 de Apocalipse. Nós vamos ler corrido, tá? Até o versículo 8. E depois nós vamos aos detalhes. E havendo o cordeiro aberto um dos selos... Quantos selos tinha no livro, até por curiosidade? 7. 7, né? A Bíblia fala que são 7. Quem não sabe, leia Apocalipse 1, capítulo 5, versículo número 1. Diz que o livro estava selado com 7 selos. Então é dito que no tempo do fim, as pessoas iam entender. Significa que a profecia lá de Daniel, capítulo 12, vai ser completamente entendida, né, pelo povo em geral, quando for retirado o 7º selo. Aí ela se cumpre. Tá? Porque os selos vão sendo tirados de forma gradativa. O conhecimento vai sendo dado aos poucos, na medida que o povo pode receber. É assim que Deus faz, como um bom professor. Apocalipse 6, versículo 1. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. E havendo aberto o 2º selo, ouvi o 2º animal dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava assentado sobre ele, foi dado que tirasse a paz da terra e que se matassem uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada. E havendo aberto o 3º selo, ouvi o 3º animal dizendo: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto. E o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo. E o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Irmãos, vamos para os esclarecimentos. Primeiro, quando é que essa história aqui se inicia? Ou seja, quando é que o cordeiro abre o selo? Essa imagem é uma imagem do santuário, do céu. Como é que a gente sabe disso? Abra lá no capítulo 5, versículo número 1. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono, no trono de Deus, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Então, acontece que o profeta foi levado até a presença de Deus, o trono de Deus. E lá ele viu o livro. Vou desenhar algumas coisas aqui para vocês. Até a propósito, quero agradecer mais uma vez, de coração, a vocês que foram movidos por Deus a doarem para a compra do nosso quadro de vidro. Já está aqui em nome de Jesus. Muito obrigado, e que ele possa servir de grande instrumento para auxiliar não só a compreensão de vocês, como também de muitos outros que hão de assistir os vídeos. Vamos desenhar então o santuário do céu. Está aqui.
Estão pedindo para fazer em vermelho? Vamos ver se fica melhor, aparece mais. Aí. Como é que ficou? Vamos melhorar lá, né? Pode aproximar, Cândido, se puder ali, para o pessoal conseguir ver bem, né? Aí aqui, este santuário, ele é dividido em 2 compartimentos. Acho que é melhor aproximar a câmera, Cândido. Aproxima ela, né? Isso, aí vai ficar mais fácil. Se eu desenho aqui embaixo, aqui que não aparece mesmo, é ali, né? 2 compartimentos. Compartimento santo, está aqui, e compartimento santíssimo está aqui, ok? Então, João, ele foi levado até onde está o trono de Deus no céu. E onde está o trono de Deus? No compartimento santíssimo, está aqui. Interessante porque nós conhecemos pelas profecias, notadamente a profecia das 2.300 tardes e manhãs, que Jesus ministraria no compartimento santo boa parte do tempo. Ele ficaria ali até 22 de outubro de 1844. Quando então ele passaria para o lugar santíssimo. E essa transição, ela é vista justamente neste momento no Apocalipse. Abram comigo capítulo 4, versículo número 1. Diz assim: Depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: Sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Será que se apagar a luz fica melhor, Cândido? Não sei se ajuda, né? E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Ah, está dando reflexo, né? Vamos trazer um anteparo ali para fechar a janela na próxima vez, né? Então, acontece que, em visão, João foi levado para atravessar uma porta. Essa era uma porta que dividia um lugar lá no céu. Como é que eu sei? Porque antes de atravessar essa porta, João disse que estava no lugar onde havia um candelabro. Vamos ver? Apocalipse 1. Versículo 10. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, versículo 12, e virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. Vamos montar a historinha agora. Aqui, ó, olha para o quadro, vai ficar mais fácil, tá? Então, ele viu 7 castiçais de ouro, tá aqui. Eles são o equivalente do... do candelabro do santuário hebreu. O santuário hebreu é uma cópia do santuário do céu. Isso está lá em Hebreus 8, versos 1 e 2. Então está aqui. Todos conseguem olhar para o quadro? Ó, João foi levado em visão. Quando ele olhou, ele viu o quê? Um candeeiro, 7 candeeiros, candelabro aqui, ó, 7 velas. Este candeeiro ficava em qual lugar? No lugar santo do santuário celestial. Santo, está aqui. Né? E aí, passa o relato de Apocalipse 1 até Apocalipse 4. Todo esse relato, enquanto Jesus está no lugar santo. E aí no capítulo 4, no versículo 1, voltem para lá. Ele diz assim: Depois destas coisas, olhei, e eis que uma porta aberta no céu. E aí a primeira voz, que como trombeta ouvira falar comigo, disse: Sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Então, estão vendo? Estou no lugar santo, eu passei do santo para o Santíssimo, por essa porta aqui. E quando ele passa para o Santíssimo, ele vê o trono de
de Deus. E aí quando ele vê o trono de Deus, ao lado do trono de Deus, ele vê o livro. O livro selado com os seus 7 selos. E aí chegamos nós em Apocalipse 6. Agora detalhe, nós já tínhamos estudado isso. Vamos lá, me ajudem. Quando é que Jesus passaria do lugar santo para o lugar santíssimo? Quando? 22 de outubro de 1844. 22 de outubro de 1844. Está aqui. Atenção você que está nos assistindo, semana que vem nós vamos melhorar a visualização, ok? Cada semana a gente promove aí uma implementação. Então, 22 de outubro de 1844, ok. Agora, a partir daqui então é que os selos vão ser abertos, certo? Porque é aqui que ele entrou e viu o livro fechado. O livro estava selado com 7 selos. Ele entrou aqui em 22 de outubro de 1844. Aí ele viu o livro. Como é que estava o livro? Fechado. Selado. 7 selos. Apocalipse 5, versículo 1. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Estava selado. E aí acontece que o Cordeiro começa a abrir os selos. Portanto, os selos, eles estão nos retratando coisas que ocorrem a partir desta data aqui, de 22 de outubro de 1844. Agora, vamos tentar fazer um gráfico aqui. Cândido, eu não sei se a gente consegue fazer um close na câmera, para pegar só a linha que a gente vai fazer. Vamos ver lá. Ah, ok. Mais para a direita. Aqui, né? Tá certo? Pronto. Vamos ver se melhora aí para você que está nos assistindo online. Só dar um zoom na câmera aqui, ver se pega bem essa parte aqui. Atenção, você que está assistindo ao vivo, talvez tenha dificuldade, mas a gente pede para você assistir a versão que a gente vai pôr depois, ok? É a versão que vem da câmera, aí fica mais claro. Na câmera está saindo bem, Cândido? Melhor aqui. Ok, então melhor do que online. Vamos lá. Então está aqui o nosso gráfico que começa em 22 de outubro de 1844. E aí nós vimos que o Cordeiro vai abrindo os selos. Vamos lá? Vou pedir para vocês me ajudarem. Apocalipse 6, versículos 1 e 2. Primeiro selo. Vamos ver. Versículo 2. O que ele vê no primeiro selo? Cavalo branco. Cavalo branco, certo? Vou escrever aqui. Vamos ver se com o azul sai. O azul mais difícil. Vamos pegar o vermelho mesmo. Então começa com o cavalo branco. Está aqui. Qual a característica dele? Ele sai vencendo e para vencer. Então ele é vitorioso. Ok. Depois dele, nós temos o segundo, que está no versículo 3 e 4. Vamos lá. Abre o segundo selo, versículo 3. Versículo 4. Qual é o cavalo que aparece ali? Vermelho. Cavalo vermelho. Então, está lá o segundo selo. Cavalo vermelho. Vou colocar aqui. Segundo selo. E aqui o primeiro selo. Está aqui. O segundo cavalo, cavalo vermelho, é dito que ele faz o quê? Ele tira a paz da
terra. Então ele tira a paz, ou seja, ele promove a guerra. Está aqui. Depois, nós vamos para o terceiro selo, certo? Que está ali no versículo, a partir do versículo 5 e 6, né? Mas vamos nos ater ao 5. O que aparece lá no terceiro selo? Cavalo preto. Cavalo preto. Vamos anotar aqui. Cavalo preto. E aquele que está sobre o cavalo, o que ele tem na mão? Uma balança. Balança tem a ver com medir o peso, julgar, certo? Está aqui. E depois vem o quarto selo. Quarto selo, versículo 7. E no versículo 8 mostra quem vem no quarto selo. Quem vem no quarto selo? Cavalo amarelo. Está lá. Quarto selo. Cavalo amarelo. E aí tem duas palavras associadas ao seu cavaleiro. Uma é morte e a outra é inferno. O inferno o seguia, certo? Ok. Tudo aqui parece meio enigmático, né? Cavalo, branco, vermelho, preto, amarelo. O que será que é isso? Olha, a Bíblia tem que esclarecer. Não adianta eu dar a minha opinião aqui, certo? Então vamos começar. Cavalo. O que um cavalo representa? Vamos para Zacarias, capítulo 10, versículo 3. Zacarias, capítulo 10, versículo 3. Contra os pastores se acendeu a minha ira, e castigarei os bodes. Mas o Senhor dos exércitos visitará o seu rebanho, a casa de Judá, e os fará como seu majestoso cavalo na peleja. Olha, ele está falando de pastores. Pastor tem a ver com o quê? Igreja, certo? Contra os pastores se acendeu a minha ira. Aí ele diz assim: Deus visitará o seu rebanho. O rebanho de Deus é a casa de Judá, a igreja de Deus. E os fará como seu cavalo majestoso. O cavalo, portanto, está... Opa, não acharam ainda? Vamos lá. Zacarias 10, versículo 3. Podem... 3. Zacarias capítulo 10, versículo 3. Vamos lá. Vamos ler de novo. Contra os pastores se acendeu a minha ira, e castigarei os bodes. Mas o Senhor dos exércitos visitará o seu rebanho, a casa de Judá, e os fará como seu majestoso cavalo na peleja. O que diz aqui? Deus está irado contra os pastores. E aí ele fala que o seu rebanho, ou seja, as pessoas da igreja de Judá, ele faria eles como se fossem um cavalo. Então o cavalo está representando a igreja. Até a propósito, esse verso aqui mostra que existem pastores maçons, né? Porque ele fala que vai castigar os bodes. Quem que se identifica como sendo bode hoje em dia? Maçom. Então tem pastor maçom? Segundo a Bíblia, tem. Certo? Tem muitos. Voltando aqui. Então, cavalo, a gente já começa a decifrar. Isso aqui tem a ver com igreja. Vamos escrever aqui. Agora, nós dissemos que a nossa história começa em 1844. Qual é a igreja que apareceu nesta época, 1844? Bom, na época apareceu um movimento de crentes, não era exatamente uma igreja, mas que, cerca de 19 anos mais tarde, se organizou como sendo uma igreja e ficou com o nome da igreja que proclamava o advento de Cristo para 1844 e foi decepcionada. Por isso, igreja adventista. Né?
Então, olha que interessante. A profecia dos selos, ela, em um momento, ela está falando dessa igreja aqui, igreja adventista. E na medida em que avançamos nos selos, Deus vai revelar o que ele enxerga nesta igreja, não é o que o homem enxerga. Isso é uma coisa interessante de notar. O que Deus enxerga. Porque o ser humano, ele gosta muito de falar do que ele enxerga. Mas isso até o político faz, não é? O político só fala da coisa boa que ele fez, agora do quanto ele roubou, certo? Do quanto que foi levado, os acertos e tal. Isso aí ninguém fala. Né? Irmãos, vamos ver o que Deus diz. Aqui vai estar o raio-x da história verdadeira da igreja. Tem um detalhe aqui que é bom a gente observar. Vamos voltar lá para Apocalipse 6, só para a gente confirmar uma coisinha aqui. Apocalipse 6. Então, o primeiro cavalo, a gente já viu quem é, tá certo. Agora, dá uma olhada no segundo cavalo, né? Versículo 3 e 4. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem e vê. E saiu outro cavalo. Aparece assim na Bíblia de vocês? Outro cavalo? Sim. Opa, então é outra igreja aqui, certo? Então, a segunda igreja não é a primeira. Está aqui. Aqui é a igreja também, segundo selo, mas está falando de uma outra igreja. Que a gente já vai ver quem é. Aliás, posso até adiantar, porque a gente já estudou, né? Isso aqui, a igreja que tira a paz da terra. Isso aqui ocorreu por volta de 1915, na época da Primeira Guerra Mundial, e se estendeu até 1945. Teve uma igreja que instigou os países à guerra, porque ela tinha um interesse político. Ela queria que as nações que professavam a sua fé fossem dominantes no mundo. Esta igreja chama-se Igreja Católica. Quem tem dúvida, faz o seguinte, entra na internet e digita assim no Google, Pio XI benzer tanques Hitler. Pio XI benzer tanques Hitler. Aí você vai ver, lá tem várias informações, certo? O Papa abençoou os tanques do Hitler. Agora dá uma checadinha para você ver se o Papa abençoou os tanques dos aliados. Para você não pensar assim, não, mas ele queria, né, que promover a paz. Quem quer promover a paz vai abençoar o tanque? Por quê? Tem alguma coisa errada, certo? Então está aqui, é como a Bíblia dizia já. Deus já sabia tudo o que ia acontecer. Ó, ninguém engana Deus. Isso aqui foi escrito há quase 2000 anos, entendeu? Então eu sei que às vezes você, né, frequenta a igreja, aí você fica às vezes indignado. Ah, estão falando da minha igreja, parece que é defender time de futebol. Meus irmãos, vamos parar com isso. Nós temos que ser imparciais. Nós temos que ser seres pensantes. E estar dispostos a abrir mão das nossas opiniões sempre que nos for revelado uma verdade. Amém. Certo? Essa é uma pessoa equilibrada. Senão nós vamos ser fanáticos. Sabe o que é fanático? Fanático quer dizer cego à razão. O Lula, até o presidente, antigo presidente, ele dizia, né? Ah, existem os xiitas católicos. O que você acha que é? Xiita católico. Para pensar. Ao que ele quis se referir? Não falam dos xiitas muçulmanos? E que tal? Xiita de qualquer outra religião? Pode haver, pode haver. Então assim, não sejamos xiitas, tá? Vamos ser pessoas pensantes e imparciais. Na minha família tem gente de várias religiões diferentes, tá? Então assim, e por que eu não estou na religião deles? Ora, por alguma razão. Eu parei, pensei, avaliei algumas verdades e vi que não dava, certo? Então vamos voltar aqui. A igreja está representada no segundo selo, a igreja católica, porque aqui diz na profecia outro cavalo. Agora vai lá para o terceiro selo, vamos ver uma coisa. E havendo, verso 5, né? E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo, vem e vê. Olhei e eis um cavalo preto. Agora não é outro. Notou isso? Um cavalo preto. Opa, ele volta a ser o mesmo, ele não dá evidência de ser
algo diferente, né? Então ele já tinha um cavalo identificado lá no primeiro. Quando foi o segundo, como não era o mesmo, ele disse, é outro. Mas quando chega o terceiro, ele simplesmente fala, é um. Então volta a ser o primeiro. Portanto, igreja adventista. Então o que falar no terceiro selo tem a ver com essa igreja. E vocês vão ver como é verdade, porque é o seguinte. No terceiro selo, o cavalo está preto e o cavaleiro tem uma balança na mão, não é assim? E aí é interessante porque quem é adventista, puxa, eu vou precisar aqui ligar na bateria, senão vai acabar aqui, vai acabar a transmissão. Dá uma ajudinha lá, Cândido. Obrigado. Então, fala assim. Quem é adventista respeita Ellen White, que é uma escritora que escreveu muitos livros. Ela diz que recebeu mensagens de Deus. E eu aconselho aqueles que vão ler os seus escritos, que então comparem eles com a Bíblia, porque a Bíblia é a nossa regra de fé, certo? Então, afinal de contas, nós nunca podemos nos desviar da Bíblia. Se você lê e vê que está em harmonia com a Bíblia, amém, aceite, glória a Deus. Tem muita gente que escreve coisa inspirada, certo? Agora, se você encontrar algo que está contra a Bíblia, não aceite, certo? É assim que a gente tem que avaliar as coisas. A Bíblia é a regra de fé e prática. Eu posso dizer que até hoje, estive lendo, não encontrei ainda, né, alguma coisa contra. Já vi umas coisas adulteradas, né, que ficou provado que não era ela que escreveu, não estão de acordo com a Bíblia, mas aí é outra coisa, não vou entrar nisso agora, tá? Vamos voltar aqui. O adventista respeita Ellen White e acredita que ela é uma mensageira do Senhor, acredita que ela recebeu visões de Deus. Interessante é que ela escreveu o seguinte: nas balanças do santuário há de ser pesada a igreja adventista do sétimo dia. Se ela não corresponder às vantagens que o céu lhe concedeu, será escrita contra ela a sentença, achada em falta. Achada em falta. Isso está no livro Eventos Finais, que é um compilado dessa senhora, Ellen White. Se eu não me engano, é a versão brochura antiga, página 53, tá? Se não for, você me pede aqui, a gente coloca por escrito lá embaixo do vídeo. Mas está nesse livro seguramente, tá? E olha que interessante, porque quer dizer que no tempo do terceiro selo, lá no céu, Deus estaria fazendo o quê? Julgando a denominação. Julgando. O cavalo representa a igreja. Qual é a cor desse cavalo no terceiro selo? Preto. Preto indica algo bom aqui, espiritualmente falando? Não, porque é o seguinte, né? Lá no início, olha só, no primeiro selo o cavalo era vitorioso e era branco. Vamos voltar aqui, ó. Olhem para o quadro, talvez fique mais fácil, né? No primeiro selo o cavalo era vitorioso e era branco. Então, ó, a igreja andava de acordo com a vontade de Deus. Ocorre que no terceiro selo o cavalo já era preto, a situação mudou. As pessoas continuam dizendo que a igreja está bem. Claro, quem está lá dentro vai dizer que a igreja está mal? Difícil. Mas Deus está dizendo, não está bem, está mal. Está mal, está preto. Preto é a ausência de luz, a ausência de cores. O branco é a junção de todas as cores, certo? Então, Deus olha e fala assim, há ausência de justiça na igreja. Há ausência de justiça. Por isso ele põe a balança e aquele que comanda a igreja, né, Jesus é quem comanda a igreja, ele vai julgar. E é interessante porque, de acordo com a sequência cronológica aqui, nós conseguimos entender que isso vem depois de acabar o segundo selo. O segundo selo foi até, pelo menos, o final da Segunda Guerra Mundial. Nós estamos falando em 1945. Então, o terceiro selo, ele tem que vir depois desta época, digo, a partir de 1945. Eu ainda não tinha nascido. Talvez poucos aqui já tinham nascido, não é verdade? 1945, olha, o irmão Deolindo com certeza, né, irmão? Nosso ancião aí, graças a Deus. Mas estamos aqui, a partir de 1945.
E aí está sendo feita uma avaliação pelo céu. Olha, eu vou falar uma coisa antes de dizer o que eu tenho para dizer para você, tá? Não interessa o que você pensa quando Deus diz o que ele pensa. Vou repetir. Não interessa o que o homem pensa quando Deus fala o que ele pensa. Aí interessa o quê? O que Deus pensa. Deus tem a verdade, nós não temos a verdade. A verdade é dele. Se ele falar, o que nós devemos fazer, se formos sábios, é amém, assim seja. Entendem? Então, vamos lá. Deus falou, a igreja está preta. Então não adianta o homem dizer que a igreja está branca. Não está. Aí Deus ia julgar. E se Deus achasse em falta, o que ia acontecer? Deus já revelou. Está lá em Daniel. Inclusive ele usa essa mesma linguagem, né? Daniel capítulo 5. Abram lá comigo, por favor. Daniel capítulo 5. A sentença que foi proferida pelo céu para o governador de Babilônia, Belsazar, versículos 26 em diante. Esta é a interpretação daquilo. Contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Teres, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Verso 30. Na mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario, o Medo, ocupou o reino. Então, quando é expedida a sentença, pesado na balança e achado em falta, Deus substitui aquele reino por outro. Então, se a sentença for pesado foste na balança e achado em falta, Deus substitui ela por outra. Então vamos voltar para Apocalipse, capítulo 6. Vamos ver o que acontece para frente, depois desse tempo de julgamento, a partir de 1945. Apocalipse, capítulo 6, versículo número 8. E olhei, e eis um cavalo amarelo. Um cavalo, não é outro. Quem pode ser então este cavalo? Hã? Se falasse que era outro, então a gente entenderia que era outra igreja, certo? Apocalipse 6, verso 8. Se falasse outro cavalo, vi outro cavalo, então é outra igreja. Mas ele não diz outro cavalo, ele diz eu vi um cavalo. É para dar continuidade, é a mesma igreja. Então se a igreja protagonista aqui era adventista, continua sendo igreja adventista no quarto selo. Está aqui. Igreja adventista. E aí qual é a situação, meus queridos irmãos, deste cavalo, desta igreja no tempo do quarto selo? Que cor que ela tem? Amarelo. O que o amarelo representa na Bíblia? Não sei se vocês já tiveram essa curiosidade, né? Eu tive, fui buscar e queria apresentar para vocês. Marquem aí em Apocalipse 6, nós vamos para Levítico, capítulo 13. Na época antiga do povo de Israel, os sacerdotes, eles exerciam a função de, ao mesmo tempo, ensinar a lei ao povo e também diagnosticar uma doença terrível que aparecia no meio deles. Incurável. Quem tivesse essa doença tinha que ser banido do povo. Ficava para fora, para sempre, até morrer. Ou seja, ele estava fora do povo de Deus. Essa doença era lepra. E olha só a instrução do Senhor em Levítico 13, a partir do versículo 29. E quando o homem ou mulher tiverem chaga na cabeça ou na barba, e o sacerdote, examinando a chaga, eis que, se ela parece mais funda do que a pele, e pelo amarelo, fino,
há nela, o sacerdote o declarará imundo. Tinha lepra da cabeça ou da barba o sacerdote o declarará como? Imundo. Levítico 13, versos 29 e 30. Então, irmãos, vamos colocar o entendimento bíblico em cima desta passagem. O sacerdote representava quem? Hã? Cristo, certo? A pessoa representava quem? Nós, a igreja, certo? Não tem como ser outra pessoa, outro, né? Nós, os membros, igreja. E aí, quando o sacerdote declarava, está imundo, a pessoa tinha que ser o quê? Afastada. E para ele declarar que a pessoa estava imunda, ele tinha que ver o quê? Pelo de uma cor. Qual cor? Amarelo. Amarelo. Lá no Apocalipse, Deus usa a linguagem que João podia entender. João era judeu. Então, quando João vê que aquele cavalo está na cor amarelo, ele lembra imediatamente que aquilo era um sinal de algo que imundo, certo? Algo imundo, algo que deveria ser banido do povo de Deus verdadeiro, certo? Pois Deus diz o seguinte no tempo do quarto selo: a igreja adventista está na cor amarela. Portanto, aos olhos de Deus, ela está como? Imunda, espiritualmente. Imunda. Ah, com o quê? Simples, já falamos várias vezes aqui. Em 1 Coríntios, capítulo 8, verso 6, a Bíblia diz: para nós há um só Deus, o Pai. Mas os doutores da igreja adventista dizem que o Deus é uma trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Está aí. Deus falou uma coisa, os homens falaram outra. Então, o céu declarou o seguinte: vocês estão errados. Vocês não querem mudar? Estão imundos. Entenderam como é que é a coisa? Se coloque você no lugar de Deus. Vamos fazer como nós fizemos na semana passada, né? Você no lugar de Deus. O universo inteiro te adora como o único e verdadeiro Deus. Os anjos te adoram, te reconhecem como o único e verdadeiro Deus. E o teu filho não o reconhecem como Deus, mas como teu filho, assim como é. E aí, as pessoas da professa igreja tua, num dos planetas só num lugarzinho do universo, a minoria lá na Terra, essas pessoas dizem: Deus é 3. Como é que você se sentiria? Aí você ia olhar, puxa, os anjos que você mandou para abençoarem as pessoas, não era assim? Para dar conhecimento, dar oportunidade, mandou dinheiro, mandou oferta. A igreja ficou grande e tal, e quando ela ficou grande, ela virou as costas para você. Como é que você ia se sentir? Quanto pai não diz isso? Eu dei tudo para esse meu filho, e quando ficou grande virou as costas para mim. Não é assim? Quantas vezes acontece essa história? Uma pessoa ajuda a outra quando ela não era nada. E quando ela se torna alguma coisa, ela vira as costas e segue o seu próprio caminho, achando que é dona da razão. Não é assim? Pois Deus favoreceu essa igreja. Não há como negar. A igreja adventista do sétimo dia, Ele favoreceu. Só que quando ela se tornou grande, ela se tornou uma ingrata para com Deus. Viraram as costas. E hoje são tão arrogantes, tão pedantes, que quando ouve uma mensagem falando a verdade sobre a igreja, são capazes ainda de escrever embaixo do vídeo: você está por fora, você não sabe nada, nem escutem o que esse pastor tem para dizer. Vocês são tão pedantes que vocês não querem nem ouvir o que Deus tem para falar para vocês. Olha onde vocês estão caindo. Como vocês vão escapar da condenação do inferno? É por isso que no quarto selo está dizendo o seguinte: que o líder dessa igreja tinha escrito o nome morte e o inferno o seguia. Hipócritas! Hipócritas vocês, pastores adventistas, que ensinam a mentira, o erro. E depois vem dizer que nós somos os rebeldes, como é que é? Os dissensores da igreja, os dissidentes da igreja, perdão. Meu querido irmão, você se apartou de Deus. Vocês são o problema dessa igreja. Vocês são os pastores mentirosos.
que estão ensinando a mentira, a trindade. Vocês são o problema, o câncer desta igreja. Vocês têm que se arrepender, porque se vocês não se arrependerem, quando a 7ª praga do Apocalipse cair, vocês vão sofrer 10 vezes mais do que os outros. E você, membro, não se arrogue dizendo, sou adventista do 7º dia. Deus pode pegar essa parede aqui e criar 100 adventistas do 7º dia, se Ele quiser. Mas Ele disse uma coisa, Ele sabe que vocês não vão se arrepender como organização. Por isso Ele disse, estão imundos. Por isso a ordem do Senhor, para você que teme a Deus, saia desta igreja, enquanto é tempo. Sai dela, povo meu. Apocalipse 18, verso 4. Não é tempo de brincar com a salvação. Você me conhece? Você diz que eu sou o Jairinho da Adventista? Eu vou te dizer uma coisa, meu querido irmão. Eu sou servo de Deus. A palavra aqui é do Senhor. E se você me conhece de tempo e acha que isso é palavra de homem, cuidado. Porque se você não se arrepender e sair dessa igreja e andar em obediência e temor do Senhor, você vai perder a tua alma. Meus queridos irmãos, voltando aqui. O Senhor vem esclarecer coisas para quem quer escutar. Tá? É para quem quer. Agora o que nós vamos falar é para quem quer. Se você não quer, não posso fazer nada. Mas é verdade. Dá uma olhada o que essa igreja faria no tempo do 4º selo. Verso 8. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. O inferno o seguia. E foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. A igreja é suspeita de atuar no massacre de Ruanda. Bom, a Bíblia diz o seguinte, que essa igreja ia se envolver em guerra, massacre com espada. Aqui diz matar a 4ª parte da terra com espada. A Bíblia também diz que esta igreja ia se envolver de modo que pessoas iam passar fome. E Deus não mente. A Bíblia diz que essa igreja ia se envolver de forma que a peste pudesse graçar. Isso quer dizer, a peste fosse espalhada na terra. Você acha que isso é mentira? Você já ouviu falar de um projeto chamado White Coat? White Coat. White de branco, coat de casaco. Quem já ouviu falar? Já ouviram falar? É um projeto do Exército Americano, Departamento de Defesa americano. Esse projeto era um projeto visando armas biológicas. O que são armas biológicas? É você fabricar vírus, para que daí você possa atacar o teu inimigo, levar as pessoas a ficarem doentes e destruir as pessoas. Irmãos, esse campo de pesquisa é vasto. Há quem afirme aqui que, inclusive, alguns soldados foram infectados naquela operação Tempestade do Deserto, do Golfo, Guerra do Golfo, 1991. Próprios soldados americanos receberam o vírus em forma de vacina, para quê? Para que se testasse o resultado dela em pessoas. E análises laboratoriais mostraram que alguns dos vírus fabricados em laboratório para guerra biológica têm configuração semelhante ou igual ao do vírus HIV. Portanto, há quem acredite que o HIV é um vírus fabricado com o objetivo de guerra biológica. Assim como o vírus Ebola. Há quem acredite. Agora, eu não vou falar de especulação, vou falar de fato. Fato é que o governo levou a cabo um projeto chamado White Coat. E esse projeto White Coat era para desenvolver vírus. E quais vírus foram desenvolvidos como fruto desse projeto? Um deles a gente ouviu falar, antrax. Antrax, lembra? Aí dizia que era culpa dos muçulmanos, né? Os coitados dos muçulmanos. Tem vezes que eu tenho pena.
Sabe por que a gente ouve tanta mentira na mídia? Porque tem gente lá, dono do jornal, que pensa que aqui só tem gado, só boi, que vai para onde toca. Por isso, meus irmãos, quem fala, eu gosto de estar informado, não perco um jornal. Ô, meu querido irmão, não faz isso não. Quer estar informado? Estuda as profecias da Bíblia. Estuda a Bíblia. Aí você vai estar realmente informado. Voltando aqui. Sabe que nesse projeto White Coat, que foi desenvolvido nas décadas de 60 e 70, 2.700 jovens adventistas do sétimo dia participaram do projeto para desenvolver os vírus. Deram o seu corpo lá para desenvolver. E sabe quem que assinou um acordo com o governo americano para que isso pudesse acontecer? A Conferência Geral. Entra. E não precisa buscar a fonte adventista não, que vai contar a versão deles. Busca a fonte imparcial. Não estou falando para você buscar a fonte de dissidente da igreja adventista. Busca a fonte do governo. Outra fonte aqui. Jornalistas. Vai buscar. A Bíblia dizia que essa igreja se envolveria em projetos para lançar a peste sobre a quarta parte da terra. Quem se lembra daquele texto onde Jesus disse assim: se a luz que há em ti são trevas, quão grandes trevas serão? A gente se admira de ouvir que o povo de Deus, os judeus da época, eles colocavam os filhos lá nos braços do Moloque para serem queimados, né? Olha que absurdo, o povo de Deus recebeu a lei de Deus, obedecia a Deus, tinha a Bíblia, e olha o que eles faziam com os filhos. E a gente acha um absurdo. Interessante. E aí quando as coisas acontecem assim, debaixo do nosso nariz, o que a gente acha? Tem muita gente que fala, não, a igreja não pode ser culpada por algumas pessoas mais intencionadas. Santa hipocrisia, santa inocência, perdão. Mesma desculpa que a gente ouve, né? Sobre o Holocausto lá, sobre a Inquisição, perdão. Mataram 100 milhões de crentes. Aí basta o Papa dizer, os católicos pedem desculpa. Não, tá vendo? A gente não pode ser culpado por um monte de gente e tal. A igreja continua matando até hoje. Ô gente, vocês querem a verdade mesmo? A verdade salva, mas a verdade não é o que todo mundo diz. A verdade é o que a Bíblia diz. A verdade salva, repito. Mas a verdade não é o que todo mundo diz. A verdade é muito diferente. E vai chegar um dia que a verdade vai prosperar. Vai chegar um dia em que a verdade vai triunfar. E o erro vai ser completamente subvertido, vencido. Triunfará quem estiver com a verdade. E a verdade está na Bíblia. Deus está revelando aqui, ó. E tem mais. Aqui está dizendo que esta igreja ainda será culpada de trabalhar para matar a quarta parte da terra usando as feras da terra. E o que é fera? Vamos abrir em Apocalipse capítulo 13. Olha só, uma profecia que até o adventista fala e ele não vê que a igreja dele vai estar do lado errado da questão. Capítulo 11. E vi outra fera, besta, subir da terra. E tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro. E falava como o dragão. Quem é esta fera? Vamos falar, a gente já estudou isso aqui. É um país, né? A fera é um governo, né? Um domínio, um reino, que sai de um lugar que não tem muitas águas. Águas são povos na Bíblia. Apocalipse 17, verso 15. Então sai de um lugar sem águas, um lugar onde não tinha muita gente. Uma nação que sai de um continente onde não tinha muita gente. Tem que sair do novo mundo ou do novíssimo mundo, certo? E essa nação tem 2 chifres semelhantes ao de cordeiro. Ela nasce como uma nação religiosa que professa a Cristo. Quem foi a nação que nasceu no novo mundo como uma nação protestante? Só tem uma. Estados Unidos da América do Norte. E ela tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro. Porém, falava como o dragão. Ela tem nome de nação protestante, mas os crimes mais hediondos
cometidos por nações hoje estão concentrados lá. Lá. Irmãos, eu estudando ultimamente o que vem acontecendo lá, eu penso assim, gente do céu. Aquela terra é perigosa. E todo mundo querendo ir para lá. Aquela terra é perigosa. Vocês têm dúvida? Entrem lá na internet e vão buscar pessoas que inventaram equipamentos que facilitariam muito a vida das pessoas hoje. E muito. O que aconteceu com essas pessoas? Equipamentos que fariam com que você não tivesse que pagar a tua continha de energia todo mês. Com que fizessem com que você não tivesse que abastecer o teu carro no posto de combustível. E assim por diante. O que aconteceu com essas pessoas? Com esses americanos? Com esses cidadãos? Agora eu vou falar uma última coisa. Denúncia do vice-presidente da Pfizer. Alguém já ouviu falar da Pfizer? O que é a Pfizer? Laboratório de remédio. Um dos maiores do mundo, não é verdade? Pfizer. Dr. Peter Host. Antigo presidente de uma das maiores companhias farmacêuticas no mundo, compartilha a verdade com respeito aos laços existentes entre a indústria farmacêutica e a indústria médica. Host é o antigo vice-presidente da Pfizer e, obviamente, ele está sendo o patinho feio da indústria farmacêutica em geral. Ele é o autor de um livro falando sobre confissões de um homem atingido pelo cuidado pessoal. E aqui tem algumas... E ele fala... Deixa eu ver se eu deixei separado aqui. O que ele disse. Está aqui. Ele alerta o seguinte. O povo confia demais nos médicos e não sabem que, por intermédio deles, estão sendo envenenados pelos laboratórios. Os laboratórios... segundo o empresário sueco, os laboratórios não têm interesse em desenvolver medicamentos que possam acabar com doenças. E sim, pelo contrário, produzem drogas visando gerar outras enfermidades mediante os efeitos colaterais. Em suma, os laboratórios não estão pensando em beneficiar os pacientes da medicina, mas sim gerar receitas e faturar alto, lucrando com a doença do povo. O que é interessante, irmãos, é que a gente encontra, inclusive, num site de uma pessoa que não se diz religiosa, mas ela fala que tem alguns religiosos que estão trabalhando em linha com os interesses da medicina e da indústria farmacêutica. E sabe qual é a denominação que ela menciona? Adivinhe. Dizem que ela possui um hospital muito conceituado nos Estados Unidos e portanto, coloca-se como o quarto maior formador de médicos alopáticos do mundo. Observação do Dr. Host. Não podemos confiar nos laboratórios, porque a principal preocupação da ciência médica é ganhar dinheiro. As pessoas têm de se conscientizar disso. E eu recomendo ainda, olha a recomendação dele, ex-vice-presidente da Pfizer. Cobrem uma posição clara de seu médico, dizendo que não pretendem continuar tomando drogas. O povo precisa de um regime dietético apropriado e não de drogas venenosas. Mudar a alimentação. A gente já falou sobre isso aqui, né? Já falamos. O médico que receita muita droga não é confiável por seguir as regras da indústria farmacêutica. Eles receitam os medicamentos do laboratório que lhes dá mais vantagens, como presentes, viagens com hospedagem e tudo pago. É uma situação difícil para o paciente, que por certo está servindo de cobaia. Por isso, é importante procurar mais de um médico para opinar sobre uma doença e checar se ele é ligado à máfia da indústria farmacêutica. Como saber? Verifique quantas amostras grátis ou brindes ele tem em seu consultório.
Se houver mais de 5, é mau sinal. Aí, irmãos. E eu vou terminar aqui essa parte com a declaração de duas pessoas que trabalham em publicações conceituadas da área médica. A primeira trabalha para o England Medical Journal, que é o jornal médico da Inglaterra. Doutora Márcia Engel, médica e editora-chefe deste New England Medical Journal. Não sei se ainda é editora-chefe, mas foi em algum momento. Ela diz assim: simplesmente não é mais possível acreditar em muito da pesquisa clínica que é publicada, ou confiar no julgamento de médicos acreditados, ou guias médicos autorizados. Eu não tenho prazer nesta conclusão, a qual eu atingi lentamente e relutantemente durante as minhas 2 décadas como editora do New England Journal of Medicine. Então ela chegou à conclusão de que não dá para confiar em boa parte da pesquisa clínica que aparece. Outra, Dr. Richard Horton. Ele é era o editor-chefe do Lancet, considerado uma das mais respeitáveis, um dos mais respeitáveis jornais médicos no mundo. Diz assim: o caso contra a ciência é direto. Muito da literatura científica, talvez metade, pode simplesmente ser inverdade. Afligido por estudos com amostragem muito pequena, poucos efeitos, análises exploratórias inválidas e flagrantes conflitos de interesse, juntos com uma obsessão por possuir ou por seguir tendências de importância dúbia, a ciência tem dado um passo em direção às trevas. Do médico, editor de uma das principais revistas médicas mundiais. E aqui, o Dr. John P. Ioannidis, que não sei, deve ser de outra descendência que não inglesa, em 2005, era um professor da Stanford University, universidade bem conceituada, publicou o artigo mais acessado na história da Biblioteca de Ciência Pública, e diz: por que a maioria dos achados em pesquisa são falsos? Interessante. Por que a maioria dos achados em pesquisa são falsos? Aí no relato ele diz o seguinte, no artigo: há um crescente ou uma crescente tristeza com relação a que muito da pesquisa dos achados de pesquisas publicados atualmente são falsos. Muitos dos achados de pesquisa publicados atualmente são falsos. Então vive-se uma mentira. Irmãos, nós temos que acordar. Nós estamos nos aproximando do tempo do fim. O que nós temos que buscar é entender qual é a alimentação correta para preservar a saúde. Vamos agir de forma preditiva e preventiva. Preditiva é: você avalia o que pode acontecer e já se previne antes. Você já faz antes de acontecer. Preventiva é aquilo que, eu sei que acontece, então eu já vou prever. Então, meus queridos irmãos, nós temos que cuidar de nós mesmos. Ter olhos e mentes abertas. Deus nos esclarece por meio da sua palavra. A Bíblia não vai deixar ninguém fanático, pelo contrário, vai converter uma pessoa em alguém esclarecido, mente aberta, iluminado. Quem não gostaria de ser assim? Terminamos com o texto de Deuteronômio 4, versículos 5 e 6.
Deuteronômio 4, versículos 5 e 6. Vedes aqui, vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra a qual ides a herdar. Guardai-os, pois, e fazei-os, porque esta será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todos estes estatutos e dirão: só este grande povo é gente sábia e inteligente. Se nós começarmos a obedecer agora, nós vamos enfrentar o que a gente chama de crise curativa. Devido aos nossos erros do passado, ao adotarmos os hábitos corretos agora, nós vamos ter algumas complicações até vencermos tudo que os maus hábitos anteriores colocaram sobre nós. Mas ao passar esta fase, nós vamos gozar das bênçãos prometidas. E aí o mundo vai olhar para nós e dizer: só este povo é gente sábia e entendida. Meus queridos irmãos, que estejamos dispostos a obedecer à verdade e pagar um pequeno preço de correção e mudança. Porque o benefício será maior do que o esforço. E além do benefício físico, teremos a salvação das nossas almas. Irmãos, esta é uma mensagem para salvar, não é para destruir ninguém. Você que está escutando, nós não estamos falando aqui só com o mero objetivo de extravasar uma raiva, de descarregar ou de ofender alguém. Não é nada disso. O propósito é que você seja iluminado, de que você tome uma decisão sábia para o teu próprio bem. Você que vai ser beneficiado com isso. Se você me xingar, quiser me matar, mandar gente lá em casa, tal, isso aí não vai te beneficiar e para mim não vai mudar nada. A minha salvação é uma coisa entre eu e Deus. Você não tem como interferir. Agora, se você tomar proveito, ou tiver proveito daquilo que você aprendeu aqui, amém. Então você vai ser abençoado. E a pergunta fica: quem gostaria de ser abençoado pela verdade que recebeu hoje? Quem gostaria de pôr em prática aquilo que o Senhor diz? Porque o Senhor quer proteger, quer salvar o seu povo. Amém. Que assim seja em nome do Senhor Jesus. Vamos nos colocar de joelhos e vamos orar. Santo e bom Deus que nos altos céus habitas. Imagino eu, Senhor, que com grande tristeza o Senhor teve de dizer estas coisas relativamente a esta igreja. Uma vez sabendo que o Senhor ama e o Senhor não quer perder ninguém. Mas queremos pedir a Deus que o Senhor venha a nos auxiliar. Nós somos o teu pequeno povo que tem tomado a decisão de te obedecer e servir. E sabemos que o Senhor tem pessoas espalhadas em todas as denominações, as quais o Senhor quer retirar de lá e uni-las num só povo, preparado para ser a igreja triunfante. Que o Senhor cumpra o teu propósito, ó Deus. Manda os teus anjos, impressiona o coração das pessoas. Que elas possam entrar na internet, que elas possam assistir este vídeo. Ó Senhor, que elas recebam o link no seu e-mail, que elas possam ter a sua mente esclarecida e que elas não venham mais a seguir no engano. Abra, Senhor, as mentes e os corações. Amém, Senhor. Guia as pessoas, Senhor, para que elas tomem decisões sábias e não continuem nesta vida de ilusão, para somente acordar quando estiverem diante da perda eterna. Abençoa-nos a fazer a tua vontade. Derrama o teu Espírito para que falemos com poder e que as pessoas sejam comovidas, venham a tomar as suas decisões em favor da verdade. Guia-nos, ó Deus. Abençoa todo o teu povo na terra, todos os sinceros, todos os que estão enfrentando lutas, os que são tentados pelo inimigo a pensarem que estão sozinhos, mas que o Senhor lhes dê a certeza que os 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal estão espalhados pela terra. Amém. Falamos no sentido simbólico, o Senhor bem sabe.
Pode haver muito mais do que 7.000. Mas, Senhor, que todos eles permaneçam guardados e protegidos por Ti. Amém. Até o fim do tempo. Pedimos estas bênçãos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Querido irmão e irmã que nos assiste, queria estender o convite a você que viu que este ministério prega a verdade. Você que está convencido de que esta é a igreja de Deus, o ministério Quarto Anjo, Advertência Final. Entre em contato conosco. Vai ser uma alegria poder te auxiliar nesta caminhada e andar juntos. Nosso e-mail para contato, tome nota, é contato@advertenciafinal.com.br. E estendo o convite para o nosso próximo encontro, que está pré-marcado para terça-feira, horário de Brasília, 8h20 da noite. Você nos assiste pelo canal youtube.com/TV Advertência Final e também pelo site advertenciafinal.com.br. Feche os teus olhos, vamos invocar as bênçãos do Senhor sobre a tua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro.